bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar todos os presentes aqui numa atividade conjunta da Escola de Direito da PUC, em razão de funcionar esse nosso encontro de hoje na disciplina de Compliance, que a professora Gabriela já teve experiência de lecionar no semestre passado, e também no Seminário Permanente de Direito Penal Empresarial e Comparado, que é sempre uma abertura para nós tratarmos temas relacionados à empresa, às vezes numa perspectiva global, mais ampla, às vezes com questões micro dentro da empresa, poderia se pensar de microeconomia, e também com a abertura do direito comparado, é sempre uma oportunidade da gente ouvir perspectivas do direito penal comparado, vindo de outras questões em outros ordenamentos e culturas. É rico para nós aqui receber colegas de outras instituições, de outros estados, e hoje o encontro é bastante especial, porque nós vamos ouvir a professora Gabriela Valal, que é doutora pela URGS, pela Faculdade de Direito da URGS, aqui em Porto Alegre, com um trabalho, um tema que é interessante, um pouco pensando como é que se funciona a simetria de informações num tipo de investimento em empresas que não têm, se eu entendi bem, uma possibilidade de se investir na Bolsa de Valores. São empresas que não estão assim, ofertadas para a gente comprar uma ação lá, tem uma sigla que então o home broker ele compra essa ação. O mestrado dela foi realizado na PUC do Rio Grande do Sul, e com uma perspectiva um pouco diferente do direito empresarial, que era uma perspectiva relacionada a direito civil, contratos e direito constitucional. E aqui se monta talvez uma base de formação da professora, depois foi liderar um grupo que vem liderando já na Escola de Direito da PUC sobre arbitragens e contratos internacionais. E também tem uma experiência bastante rica na Câmara de Arbitragem da Federação, aonde nós vamos poder hoje contar, então, com a leitura da professora Gabriela Valal, tanto científica, destes três temas que vêm aqui conectados, quanto prática, porque é uma advogada de direito empresarial, atua, tem experiência no mercado, percebe o panorama, o funcionamento das empresas. Gabriela, eu quando estava na graduação, se falava muito que a arbitragem ia acabar com a estrutura do Estado Democrático de Direito, porque iria diminuir o poder jurisdicional. Nós tínhamos uma formação, o professor Felipe Miranda, de Minas Gerais, está aqui também, que desde o iluminismo, desde o Estado moderno, a unificação da jurisdição era uma garantia do Estado de Direito. Então, tirar essa parte da jurisdição por uma opção de empresas poderia atacar o cerne daquilo que a gente tem como noção de justiça. E parece que de lá para cá foi cada vez mais importante o papel dos árbitros para solucionar algumas questões. Eu acho que a gente não precisa repisar aqui as vantagens de um processo arbitral, mas também começam a surgir outras questões desse processo arbitral, dentro de que parâmetros que uma decisão arbitral deve ser tomada. Nós temos professores que já lecionaram na PUC, que são conhecidos como árbitros, então, que são ligados à Escola de Direito da PUC. E uma pergunta que fica, talvez, para começar esse encontro, Gabriela, qual a importância de um sistema de gestão e de compliance na arbitragem hoje? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Todos nós estamos curiosos para saber, tu podes assim, voltar certamente o problema do compliance aqui para a corrupção, né? Porque quando a gente fala sistema de compliance em relação a crimes, a gente tem que saber qual é a destinação desse sistema de compliance.
Obrigada, professor Marcelo, uma alegria estar aqui, um super desafio, né? Já senti que a régua, já sabia que a régua ia ser alta, mas vejo aqui que está altíssima, mas oportunidade excelente para que eu possa certamente aprender com vocês e a gente possa promover esse debate entre duas esferas que, como o professor Marcelo bem referiu, na vida real, na nossa vida prática, estão completamente imbricadas. Muitas vezes, quando a gente está no ambiente acadêmico, a gente coloca em caixinhas, né? A galera do penal, galera do empresarial, quem pensa em societário, enfim, né? Eu sou professora de Direito Societário aqui na nossa PUC, a Anne está aqui, foi minha aluna, enfim, vejo outros alunos também, fico super feliz de que esse momento nos permita ainda aqui, na tela aqui, né, nos revermos. E como eu sei que direito penal geralmente é bem mais popular do que o direito societário, principalmente na graduação, é um dos primeiros alertas que eu faço. Eu digo, olha, pessoal, sei que vocês estão aqui, talvez só querendo cumprir tabela, porque são apaixonados mesmo pelo direito penal, que vão seguir nessa área, mas, e aí vocês não me deixem mentir, né? Na vida real, para quem quer verdadeiramente advogar, atuar hoje nos crimes e nos contextos penais de grande impacto e de grande relevância, tem que minimamente entender de uma estrutura societária, de como é que funcionam as grandes organizações, as companhias, enfim. Então, eu sempre tento fazer isso quando eu abro lá a minha aula de Direito Societário. Acho que outros ficam convencidos, mas porque realmente acredito nisso, né? Tem claro esse meu apelo para que os alunos se comprometam aí com a disciplina de Direito das Empresas, mas principalmente porque eu verdadeiramente acredito que na vida real é assim que acontece. Muito embora eu precise fazer aqui um disclaimer inicial, né, de que eu certamente adorava minhas aulas de Direito Penal na PUC, né, como o professor Marcelo referiu, estudei na graduação aqui, tinha aula com o professor Auri, com o professor Ney, adorava, mas provavelmente, desde que eu prestei meu exame de ordem na primeira fase, abri assim, um livro de direito penal raiz para estudar mesmo a fundo, foi algo que eu não fiz. Tá? Então, peço já desculpas antecipadas aqui por qualquer impropriedade nesse sentido. Sinta-se completamente à vontade para me corrigir, quero ser corrigida, porque eu acho que a gente está aqui exatamente para isso, né? Esse tema da arbitragem costuma muito ser discutido no âmbito empresarial, no âmbito societário, e aí a gente esquece, às vezes, de fazer essas conexões. Então, sei que vocês têm, obviamente, uma terminologia muito própria, né? A começar pelo próprio termo corrupção, que eu já fico aqui um pouco receosa de usar. Eu sei que ele, né, em contextos diversos, podem ser, que a gente tem uma acepção bem estrita, pelo menos, né, até onde eu sei, do ponto de vista penal, o tipo penal, enfim, mas quando a gente pensa em cometimento de atos de corrupção, pensando que a arbitragem é um meio muito utilizado, o meio mais utilizado para resolver disputas transnacionais, a gente também tem que estar antenado para a maneira como isso existe em outros ordenamentos, né? O professor Marcelo bem referiu aqui nos países de common law, países de civil law, de origens diferentes, e a arbitragem ela surge exatamente nesse contexto, ela se desenvolve e ela cresce no contexto internacional e ela vem para o Brasil meio que de fora para dentro, né? Ou seja, não era uma prática que a gente já tinha aqui e super realizava e depois a lei veio consagrar, não, era super utilizada no contexto internacional e veio na década de 90 ser positivada e só nos anos 2000 ser reconhecida sua constitucionalidade pelo STF. O professor Marcelo bem referiu a resistência que o Brasil historicamente teve em relação ao Instituto da Arbitragem, é grande, a gente precisa admitir isso. Tá? Mas nos últimos tempos o cenário vem mudando e agora a gente vem tentando fazer um trabalho nesse sentido. Mas por que ela veio muito de fora para dentro? Exatamente porque a arbitragem e a jurisdição arbitral, né, já a partir da provocação que o professor Marcelo fez, ela é muito própria para resolver conflitos que envolvem especialmente companhias ou sujeitos de nacionalidades diferentes, porque ela tem um campo
de liberdade, de customização muito grande. Nós podemos escolher o direito que vai ser aplicável, a língua a ser utilizada, o local da arbitragem. É muito comum, por exemplo, que a gente tenha companhias em 2 países diferentes e que nenhuma queira se submeter à jurisdição da outra. Vamos escolher um terceiro local, Paris, Nova York, São Paulo, enfim. O Brasil tem crescido bastante no cenário como sede, né? Nós temos algumas sedes clássicas, Londres é uma, enfim, mas o Brasil também tem crescido bastante nesse cenário por conta de todo esse arcabouço que foi criado aí nos últimos anos, bem favorável ao desenvolvimento da arbitragem. Tá? E aí eu diria que, pegando o gancho que o professor Marcelo trouxe, a corrupção, ela existe desde sempre, talvez exista desde sempre. A gente pode dizer também que o Instituto da Arbitragem, de alguma forma, ele é bastante primitivo, isso faz parte da nossa forma de buscar resolver conflitos dentro das nossas relações humanas, né? A ideia da arbitragem ela é muito básica, ou seja, são 2 pessoas que, tendo um determinado conflito, resolvem eleger um terceiro, pode ser uma pessoa só, ou um corpo de árbitros, que é muito comum, né? De 3 árbitros, para dizer quem está certo e quem está errado. Ponto. Essa é a ideia. Tá? A gente, desde das mais rudimentares organizações, olhar para alguém que é lá no início do desenvolvimento do comércio, a gente tinha as corporações de ofício, quem era mais antigo, os cônsules, enfim, né? Essa ideia de olhar para alguém que, Marcelo sabe, Marcelo é expert. Então, se eu e a Emília tivermos assim a treta, a gente vai dizer, Marcelo, quem está certo, quem está errado? Nos dá a tua decisão em relação a isso. Então, essa ideia é muito primitiva, mas qual é a grande sacada e por que a gente tem que cuidar muito hoje com o desenvolvimento do Instituto da Arbitragem? Porque a nossa lei, que é a Lei 9307 no Brasil, que é de 1996, Lei da Arbitragem, ela cria uma mudança de paradigma muito séria, que está na linha da provocação do professor Marcelo. Ela diz: a decisão arbitral ela tem força de sentença, ela é título executivo. E vejam, ela não é nem título executivo extrajudicial, ela é título executivo judicial. O CPC de 2015 reforçou isso. Essa era uma ideia que já se tinha antes, mas o CPC de 2015 deixou isso textual. Né? A sentença arbitral é um título executivo judicial. E a lei de arbitragem, ela refere que o árbitro... 2 coisas que a gente tem que cuidar muito. Tá? Primeiro, para ultrapautar aqui a nossa discussão sobre arbitragem complexa. Primeiro, o árbitro é juiz de fato e de direito. Então, ele está alçado a essa condição. Não é mais só alguém que vai dar uma opinião. Muito se usava antigamente a expressão laudo arbitral. Tá? Hoje, embora até tenha algum resquício, tenha gente que utilize, a expressão é sentença arbitral. Não está sujeito a homologação, não está sujeito à validação pelo judiciário. Aliás, só um parênteses, está sujeito à homologação se for uma sentença estrangeira, pela STJ, por aquele rito, né? Quando a sentença estrangeira vem para o Brasil, a STJ homologa. Mas daí não é porque é sentença arbitral, é porque é sentença estrangeira. Se um juiz na Alemanha tivesse dado uma decisão que a gente quisesse fazer valer no Brasil, homologa pela STJ. Tá? Então, o árbitro é juiz de fato de direito, e o artigo 17 ainda vai dizer, eu tenho ele coladinho aqui para não mentir para você, tá? Os árbitros, quando do exercício das suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Então, a gente está falando de um ambiente em que, sim, ali vai ser prestada a jurisdição, sim, os efeitos que a gente vai ter são os mesmos de um ambiente judicial, tradicional, e os árbitros vão estar equiparados a funcionários públicos aqui. Aí a gente vai dizer assim, mas como? Né? Porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, refere que nada passará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. É um direito fundamental o acesso ao Poder Judiciário. Essa é a redação que a gente encontra até hoje na Constituição. Por isso, talvez, o Brasil tenha sido tão refratário.
Então, lá em 1996, quando a lei foi criada por uma força-tarefa, né, chamada Operação Árbiter, da qual participou a professora Selma Lemes, o professor Carlos Alberto Carmona, Pedro Batista Martins, muito incentivados por um professor do Recife, Petrônio Muniz. Então, foi um movimento que foi feito para criar a lei de arbitragem no Brasil, muito inspirada na lei modelo da UNCITRAL, muito inspirada no paradigma internacional. Quer dizer, aquilo que a gente tem como lei de arbitragem hoje no Brasil é muito similar, e isso nos coloca numa posição muito boa para aquilo que é praticado também no cenário internacional. Muito bem. Quando a lei de arbitragem foi criada em 1996, foi promulgada aqui no Brasil, então teve muita resistência. Tanto é que isso é legal, isso não é constitucional, não é assim que funciona, etc. Bom, lá, já no início dos anos 2000, então, o STF analisou a questão da constitucionalidade, agora não tenho o número aqui, mas depois posso passar para vocês. É numa sentença estrangeira contestada, né, uma homologação de uma sentença estrangeira contestada, uma sentença arbitral, o STF disse, não, é constitucional. Logo em seguida, em 2002, o Brasil ratificou a Convenção de Nova York, que é a convenção internacional, hoje ratificada em torno de 170 países, eu não sei, 160 e pouco, 170 países, assim, quase todos, né, virtualmente todos os países aderem, querem minimamente estar num cenário de comércio internacional, de relações internacionais, aderiram à Convenção de Nova York, que diz o quê, basicamente? Que esses países vão reconhecer as sentenças arbitrais estrangeiras e vão dar força, né, vão executar, vão dar execuibilidade para essas decisões no Brasil. Isso o Brasil fez só em 2002. Então, quer dizer, é um movimento, apesar de 2002, a gente olha, né, tem aqueles memes, assim, parece que de 2000 para cá, assim, meio que não passou nada, né? Já faz 20 anos praticamente. Então, assim, não é tão pouco tempo. Mas é uma janela relativamente curta, se a gente for pensar, para a criação de todo esse cenário aí favorável à arbitragem. Bom, mas aí o Brasil ratificou a Convenção de Nova York, reconheceu a constitucionalidade, então a arbitragem está aí. Hoje é, assim, considerada como um meio eficiente. E, já tocando um pouquinho aqui no compliance, que acho que é o nosso objetivo, né? Eu falei tudo isso só para contextualizar do que a gente está tratando. Falando um pouquinho em compliance, assim, uma primeira observação que eu faço quando a gente pensa em compliance e arbitragem é que a arbitragem, e aqui pensando em compliance, não só criminal compliance, né? Compliance de uma maneira geral, ou seja, compliance com uma ideia de conformidade. Hoje a arbitragem isso não sou eu que estou dizendo, a arbitragem é uma ferramenta de conformidade, de boas práticas, e isso a gente vai observar, por exemplo, nos regulamentos da nossa Bolsa de Valores, da B3, quando ela estabelece as normas para as companhias aderirem àqueles níveis diferenciados de governança, novo mercado, Bovespa+, nível 2, etc., está lá a obrigatoriedade de inserção de cláusula compromissória, de cláusula de arbitragem no seu estatuto social. Então, companhias como a Petrobras, por exemplo, só para pegar um exemplo que acho que é bastante da realidade de todo mundo quando a gente faz essa intersecção, né? Tem muito acionista hoje em dia, acionistas minoritários, reclamando indenização em função das perdas sofridas por conta da Lava Jato e de outras decisões tomadas pelos controladores e pelos administradores da Petrobras. Só que a companhia ela tem no seu estatuto social uma cláusula de arbitragem. Então, esses acionistas minoritários hoje não conseguem acessar o Poder Judiciário. Pois tem decisões já da Justiça Federal dizendo, não, vá se resolver no juízo arbitral. Por isso também já começa a se falar muito no tema da arbitragem coletiva, né, e como é que a gente vai contornar esse desafio, principalmente para dar acesso à justiça a esses acionistas minoritários, por exemplo. Mas está lá, está dado. E aí a gente continua com aquela, talvez, a mesma inquietação, né? Mas como é que pode isso? Porque é uma justiça privada. O árbitro é privado, não é um juiz togado, por definição. Parece até um contrassenso, né? A gente tem como resultado um título executivo judicial. Mas tudo acontece num ambiente privado, num ambiente normalmente coberto por sigilo,
E aí é que entram as preocupações de compliance, de transparência, para também não ter ali uma caixa preta, como é que isso vai acontecer, né? E a gente vai resguardar. Por isso, são os desafios que a gente tem aqui. Para defender, claro, eu sou uma entusiasta da arbitragem, você sabe, né? Então, vou continuar defendendo aqui que existe, apesar de alguma resistência, a gente está, sim, falando de jurisdição. Primeiro, porque hoje em dia se fala muito, né? Em justiça multiportas, aquela ideia da gente poder ter o acesso à justiça de várias formas, essa expressão que os próprios americanos criaram, enfim. Mas, principalmente, por quê? Porque a ideia da arbitragem é quem pode mais, pode menos. Porque a gente está falando necessariamente de direitos patrimoniais e disponíveis. Está na abertura da lei da arbitragem, artigo 1º diz: pessoas capazes de contratar, que tenham direitos patrimoniais e disponíveis, e aí eu estou falando, sei lá, da compra e venda de ações, por exemplo. Como regra, é um direito patrimonial, direito disponível. Eu posso fazer o que eu quiser com esse meu direito, eu posso transigir, eu posso doar, eu posso ceder, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, inclusive, não exercer esse direito. Se o meu direito é patrimonial e disponível, eu poderia não fazer nada com ele. Então, a lei permite, olha, se eu posso fazer o que eu quiser com esse direito, eu também tenho toda a liberdade de decidir por via contratual, seja no estatuto da empresa, seja num contrato comercial, ou no que for, de que eventuais litígios dali vão ser resolvidos mediante a arbitragem. E a arbitragem é o reino da liberalidade, como eu comentei. A gente pode estabelecer uma cláusula contratual que diga exatamente como aquela arbitragem vai acontecer. Quantos árbitros, qual é a sede, se vai ter provas, quais provas a gente vai utilizar ou não. Posso escolher, por exemplo, uma arbitragem expedita só com prova documental, se eu entendo que aquele litígio é mais enfim, simples de ser resolvido. Tudo isso é altamente customizável e essa é a vantagem da arbitragem. Só que ela parte desse pressuposto, que é o consentimento. O consentimento tem que ser dado. Agora, cara, aí a gente abre uma janela gigantesca, né? A gente poderia discutir aqui, inclusive, em que medida aquele acionista minoritário da Petrobras que comprou ações e aderiu ao estatuto da empresa, ele efetivamente deu o seu consentimento para arbitrar ou não. E aí, claro, a gente vai, assim, tentando dar uma resposta muito rasa, tá? A gente vai, no direito societário, trabalhar com o princípio majoritário, porque a gente tem uma organização e a gente está vivendo em sociedade, é um princípio democrático, assim, o que a maioria decidir vincula a todos. E o acionista minoritário, então, quando ele integra a companhia, ele já está aderindo àquele estatuto com todas as regras. Se ele não quer, ele não compra ações, se ele não quer, ele não participa. Tá? Ah, mas e se a cláusula arbitral for incluída depois? Quer dizer, eu já faço parte da companhia, e aí me vem com uma cláusula arbitral e eu não concordo, eu gosto do judiciário, eu quero me resolver lá. Bom, o remédio hoje é o artigo 136A da lei de arbitragem, que incluiu a possibilidade do acionista se retirar e receber o reembolso, né, o devido reembolso das ações, se ele entende que ele não deve se submeter àquela arbitragem. Então, assim, feitas essas considerações, a gente vê que a arbitragem está aí. Eu entendo como um caminho sem volta, tá? Principalmente porque a gente olha para o cenário internacional e, de fato, assim, tem uma pesquisa que é feita todos os anos pela Universidade Queen Mary, que mostra, né, a aderência à arbitragem, claro, um cenário mais internacional, mas, assim, os números são na casa dos 90%, e varia um pouquinho de ano para ano, mas é na casa dos 90% entre usuários envolvidos em disputas transnacionais que preferem arbitragem e que querem aquele método de resolver conflitos. Então, está dado, né? A própria, enfim, Bolsa, né, estabelece os seus regulamentos e a gente vê a arbitragem como uma boa forma, por várias razões. Eu não vou repetir aqui, né, como professor Michael, se a gente já conhece, no geral, essas vantagens, celeridade, etc. Mas eu traria uma, assim, só para jogar a luz, numa característica da arbitragem que é super importante quando a gente está falando de contexto de grandes companhias ou de grandes contratos. Imaginem essas obras grandes que envolvem questões super complexas. A arbitragem
ela é decidida por especialistas, justamente pelos árbitros não serem juízes, de juízes, obviamente, que são altamente capacitados, mas eles têm, normalmente, na sua pauta, na sua pilha de processos, certas demandas que talvez não sejam tão nichadas. Quando a gente precisa de um olhar mais especializado, por exemplo, o contexto do mercado de capitais, tá? Por que a Bolsa diz hoje que é de boa governança, é uma boa prática ter uma cláusula de arbitragem no Estatuto? E ela cria, em 2001, a Câmara de Arbitragem do Mercado, né? A CAM, porque lá são resolvidos os litígios de uma maneira com um olhar mais voltado para aquilo que efetivamente acontece. Geralmente, os árbitros, principalmente no Brasil, eles não são árbitros de carreira, no sentido assim, aquela pessoa que se dedica full time para ser árbitro, né? É o Guilherme, que é especialista, é o Felipe, que sabe de uma questão, que escreveu uma tese sobre um tema específico. Eu quero que ele seja meu árbitro, porque ele vai entender o que está acontecendo aqui nesse meu caso de uma maneira bastante diferente. Então, assim, tá dado, né? A arbitragem acho que veio para ficar, principalmente nesse contexto. Serve para resolver todos os males? Não. Por isso que a gente precisa entender esse limite. Aí eu vou começar a falar de corrupção. Tá? A gente sabe que nesses grandes contratos, nessas grandes companhias, nesse cenário todo que a gente falou, você sabe melhor do que eu, é possível que exista. Eu acho que esse é um mal que a gente não vai conseguir cortar pela raiz, talvez. Vocês estudam isso muito melhor do que eu, né? Mas eu imagino que nunca, ou talvez não tão cedo, a gente vai conseguir cortar pela raiz o mal da corrupção, dizer que não vai existir mais. Então, nós vamos continuar tendo, provavelmente, contratos entre companhias, situações que envolvem o cometimento de corrupção. E aí a gente entra no ambiente da arbitragem. E aí a gente começa a ter alguns desafios. Eu quero só pontuar aqui os desafios, aí depois, de repente, a gente pode partir para um debate para ver melhor como é que vocês também enxergam essa situação, né? Bom, que cenários possíveis a gente podem desafiar, considerando isso, né? Que a arbitragem é um ambiente privado, quase todas, ou pelo menos todas que eu conheço, câmaras de arbitragem têm em seus regulamentos regras de sigilo, inclusive a Câmara de Arbitragem do Mercado, tá? Isso é importante que se diga para essas companhias. Claro que daí, pela instrução 358 da CVM, companhias de capital aberto acabam divulgando informação. Aí fica é uma grande dúvida ainda qual é o limite da divulgação de informação relevante quando uma companhia está envolvida numa grande arbitragem, né? A CVM até abriu consulta pública recentemente para mudar a instrução 480 para definir melhor esses parâmetros de transparência, de divulgação de informação envolvendo arbitragens de companhias abertas, né, para tentar dar mais respiro. Mas, no geral, hoje, o processo acontece de maneira sigilosa. Não é porque a lei diga, a lei de arbitragem, ela só estabelece que o árbitro é obrigado a manter discrição. Só que a gente vai olhar os regulamentos, todos, basicamente todos, fora quando envolve quando envolve administração pública, tá? E daí, pela própria lei, tem que seguir o princípio da publicidade. De resto, normalmente a arbitragem acontece de maneira sigilosa. Aí a gente tem essa, que é por muitos vista como uma caixa preta, né? O que acontece lá? Principalmente quem não participa do ambiente, o que será que acontece lá dentro? Né? Enfim, a gente não vai ter problemas e tal. Então, quais são alguns potenciais desafios? Primeiro, né, o da arbitragem ser utilizada como um meio para o cometimento de atos de corrupção, né? Ou seja, já que tudo não vai estar tão descortinado, é mais fácil fazer ali dentro. Aí a gente, aliás, dentro da própria arbitragem, pode fazer um acordo e o árbitro homologando aquilo ainda significa um título, né? E aí eu posso acomodar situações menos lícitas dentro desse ambiente da arbitragem, talvez de uma maneira mais fácil, né? Outra situação, os árbitros analisam, quando os árbitros identificam, tá? Porque a gente sabe que existe hoje, você sabe melhor do que eu, que existe hoje no mundo inteiro uma série de movimentos no sentido do combate à corrupção. E aí, se o árbitro identifica que aquele contrato ele foi
por exemplo, um contrato de construção de uma grande obra, de uma rodovia. Esse tipo de contrato, hoje em dia, normalmente tem cláusula de arbitragem. E aí o árbitro identifica que, na verdade, ele foi objeto de corrupção. Enfim, aquele contrato foi realizado mediante ato de corrupção. Fica a pergunta, o árbitro, que é juiz de fato e de direito daquele caso, pode julgar essa situação? E mais, uma outra provocação, será que ele pode investigar? Será que ele pode, se ele achar que tem fumaça ali, será que ele pode investigar? E aí a gente começa a ter alguns desafios. E o maior desafio deles é o próprio limite da arbitrabilidade. Por quê? Muito lindo tudo isso que eu comentei, sou super entusiasta do árbitro ser um particular analisando um caso, né, que as partes submeteram a ele, mas o princípio todo é, o árbitro só pode, aquele corpo de árbitros, ele só pode analisar aquilo que lhe é especificamente submetido. Porque é tudo com base no consenso. Quer dizer, as partes não submeteram ao árbitro julgamento, nenhuma parte está alegando que foi cometido um ato de corrupção, nenhuma parte está alegando que, enfim, né, teve qualquer coisa ilícita, elas só estão exigindo, sei lá, o cumprimento daquele contrato, estão discutindo se a rodovia foi bem pavimentada ou não foi bem pavimentada. E aí o árbitro identifica, não, mas espera aí, tem fumaça aqui. E dentro desse movimento todo que a gente tem de combate à corrupção, será que o árbitro pode investigar? Será que ele pode ir atrás? E aí essa é uma grande dúvida sobre como o árbitro deveria se comportar nessas situações. Tá? Muitos vão dizer assim, não, o árbitro não deveria, limitar, o limite da lide é aquilo que lhe foi submetido, ele tem que só decidir se a rodovia foi bem, né, pavimentada ou não foi bem pavimentada. Tem um caso paradigmático nesse sentido, que foi julgado perante a ICC, né, pela Câmara da CCI, da Câmara Internacional de Comércio, na década de 60, que envolvia, foi o primeiro caso que tem notícia assim, que envolvia corrupção, e o árbitro deixou de julgar. O árbitro disse, olha, aqui era um caso que envolvia uma companhia argentina e um outro agente, e tinha lá toda a suspeita de que, ou se identificou no caso que tinha acontecido corrupção, o árbitro disse assim, não. Me foi trazida a questão para resolver se aquele contrato, enfim, as questões comerciais relativas àquele contrato, quando se levantou a suspeita de que ali haveria corrupção, eu não posso julgar, porque está fora dos limites da arbitrabilidade objetiva, está fora dos limites daquilo que eu poderia julgar. Esse paradigma tem